Chegamos agora à parte do casamento civil e eu quero falar aqui para vocês um pouco sobre o casamento civil, as principais dúvidas, na verdade, a gente vai falar sobre esse modelo de casamento, que é, na verdade, o que faz com que vocês estejam casados, né? O regime de bens e também quantas pessoas, né, para a gente colocar no casamento civil, quantos padrinhos, tem que levar todo mundo? É isso que a gente vai falar agora e eu separei uns tópicos aqui para vocês para ficar mais fácil de entender. Eu vou convidar vocês também a acessarem o nosso material de apoio nessa aula, que está muito bacana, tá? Lembrando que cada cidade que você está falando do Brasil tem um estilo diferente, né? Todas elas seguem mais ou menos o mesmo padrão, mas tem o tempo do cartório, o tempo de colocar o casamento, né, no diário oficial, para ver se alguém é contra a união, por exemplo, tá? Mas é muito importante que quando vocês forem se casar, vocês fiquem de olho, principalmente nessa questão do regime de bens. Pode parecer simples, mas não é. Então vamos lá? A gente tem a comunhão parcial de bens, que é o estilo padrão. Se vocês não escolherem nenhum tipo de regime de bens, a forma como vocês vão partilhar os bens, essa é a padrão. E o que significa a comunhão parcial de bens? A partir do momento que vocês casam, tudo que é comprado por vocês no decorrer do tempo que vocês estiverem casados é partilhado ao final, né? Se vocês eventualmente quiserem pedir o divórcio, por exemplo. Então, esses bens eles vão ser tanto da noiva quanto do noivo. A comunhão universal ou comunhão total de bens, ela se refere ao tipo de união, se vocês escolherem assim, que tudo é de todos desde quando eles, né, começaram a trabalhar, por exemplo. Então, se eu tenho, por exemplo, um carro e eu caso com a Maria, por exemplo, eu vou ter esse carro, depois que eu casar com a Maria, ela vai ser meu e dela, da mesma forma com que ela fez comigo, os bens dela, se tiver apartamento, casa, carro, vão ser nossos. Então é importante que vocês tenham isso em mente também. A separação total de bens é vocês casaram e cada um dos bens vai ser do outro. A não ser que vocês queiram colocar os bens um no nome do outro, aí não tem problema. Mas a separação total é o que eu comprei com meu dinheiro é meu, o que você comprou com seu dinheiro é seu. Isso não tem problema também se vocês quiserem comprar coisas juntos, só porque esse regime de bens já separa tudo a partir do momento do casamento. Aí, essa modalidade é a menos usada, digamos assim, que é a participação final nos aquestos. E eu vou tentar explicar aqui para vocês, porque eu não sou da área jurídica, eu sou de comunicação, mas é interessante que vocês leiam a respeito disso também, porque é o seguinte, a participação final nos aquestos é quando vocês se casam, vocês podem, depois, no final, eventualmente, se vocês forem se separar, vocês podem dividir os bens, por mais que vocês tenham comprado no nome de cada um de vocês. Então, vai chegar lá no final e vocês vão precisar dividir também os bens. É basicamente isso. Eu queria consultar meu jurídico, mas vai ter as explicações aqui no nosso material de apoio, tá bom? Aí a gente tem as modalidades de casamento interno, que a gente chama, né, que é o casamento civil dentro do cartório, e eu vou explicar para vocês primeiro esse tipo de modalidade, que é o seguinte, é aquele casamento que você dá a entrada, né, coloca todos os documentos e você se casa com seu noivo ou sua noiva dentro do cartório com o juiz de paz e o escrevente. Né? Esse casamento é o mais utilizado, inclusive, para as noivas que querem fazer casamentos na igreja, casamentos no jardim. Às vezes o casamento pode ser só uma cerimônia social ou religiosa. Então, esse casamento é muito usado por ele ser também o mais barato de todos. Então, é muito mais barato você fazer um casamento, por exemplo, você quer casar na igreja no sábado. Você casa no cartório na quinta-feira, vai almoçar com seu marido, seu noivo, no caso, né? E seus familiares mais próximos, e no sábado você faz o casamento na igreja. É interessante esse casamento, por quê? Porque você já vai estar casado, tem muitas noivas e noivos que querem pegar também aquela licença, né, licença gala do casamento, então é muito importante que se faça um pouco tempo antes. A gente tem o casamento em diligência, que é o casamento que a gente chama aqui em Brasília de casamento externo, que é quando o escrevente e o juiz de paz, eles vão até o local do casamento. E aí você pode casar num salão de festas, você pode casar no jardim, você pode casar onde você quiser, pode casar em casa. A diferença desse casamento em diligência é o seguinte, ele é muito mais caro, ele costuma ser muito mais caro do que o casamento interno.
Então, se você está aí querendo economizar no casamento, como a gente já falou, a gente já deu dicas, né? E a gente vai dar mais dicas nos próximos módulos, que a gente já falei na live com vocês e tudo, tem as dúvidas, que é o seguinte: você pode optar por não fazer esse casamento em diligência. Se você não quiser assinar o papel lá na hora, você pode casar no casamento interno. Da mesma forma acontece no casamento religioso com efeito civil. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também no casamento religioso, e a gente tem vários vídeos no YouTube do Noiva e Música que explicam melhor isso e vai ter no nosso material de apoio, que é o seguinte: o casamento religioso com efeito civil, a autoridade religiosa, no caso o padre, ele tem a possibilidade. Eu vou chamar aqui de fé pública, não tenho certeza, tá, gente? Mas é como se ele pudesse assinar atestando que vocês se casaram. Ele assina como se fosse o juiz de paz, mas é o padre, é o pastor. O que vai acontecer? Depois do casamento, vocês vão ter 90 dias para devolverem esses papéis para o cartório, para poderem fazer essa validação do casamento. É um pouco mais demorado, mas para aqueles noivos que querem assinar o papel no mesmo dia do casamento, no casamento da igreja, esse também é bastante usado. Lembrando que as taxas são diferentes do casamento interno. Conversão de união estável em casamento, também a gente vai colocar aqui, porque é interessante que vocês saibam. Ah, Pedro, eu já tenho uma união estável com meu noivo, como é que eu faço para transferir isso para casamento? Eu vou deixar um material de apoio sobre isso também, e é interessante que vocês pesquisem no site do cartório que vocês querem casar. Aqui a gente tem, por exemplo, o cartório de Brasília, que eu vou deixar o material deles também aqui com vocês, mas vocês precisam pesquisar sobre cada cartório, como é feito, de acordo na cidade que vocês querem se casar, tá bom? Os documentos para o casamento civil, a gente vai falar aqui a respeito do casamento civil para solteiros, mas para divorciados tem outros documentos e para quem é estrangeiro também tem outros documentos. É interessante que vocês prestem atenção nisso para poder ver de que forma vocês querem se casar. Se forem solteiros, documentos simples. Então, por exemplo, a identidade dos noivos, original e autenticada. Quando a gente fala identidade, aí confirmem com o cartório de vocês se é simplesmente o RG, se pode ser a CNH, a carteira de trabalho, o passaporte, coisa desse tipo, tá? O CPF, a certidão de nascimento atualizada, vocês pegam a última versão da certidão de nascimento na cidade de vocês, ela geralmente tem uma validade para isso. E aí a gente entra naquela parte das testemunhas, né? Então, quantas testemunhas precisa? Precisa, Pedro, levar todos os padrinhos para dentro do cartório para assinarem o documento do casamento civil? Não precisa. Geralmente vocês precisam de 2 testemunhas maiores de 18 anos. É interessante que elas sejam pessoas que tenham a ver com a história de vocês e tenham disponibilidade para assinar lá no cartório. Então, eles vão dar entrada também com praticamente esses mesmos documentos junto com vocês. Tem muito aquela história da pessoa que entra no cartório e pega qualquer pessoa que está na rua para simplesmente casar. Pode acontecer também se o casamento for interno, por exemplo. Mas o ideal é que sejam pessoas do convívio de vocês, tá bom? A parte de sobrenome, Pedro, como é que a gente vai fazer? Bom, troca quem quer, coloca o sobrenome da pessoa, né, do noivo ou da noiva, quem quiser. Não é obrigatório você colocar o nome da pessoa que você está casando, né? Lembrando que você vai ter que trocar todos os documentos, e isso se você tiver filhos também, e eventualmente você quiser se separar, coisa do tipo, você precisa ter atenção nisso, porque pode respingar também nos seus filhos. Então, sobrenome é uma coisa muito pessoal, então você fica a seu critério. Quando você chegar lá no cartório, a pessoa vai te perguntar também, tá bom? É muito interessante falar para vocês que a gente precisa ter atenção nessa questão dos prazos do cartório. Aqui em Brasília, eles pedem 115 dias antes do casamento que vocês pretendem, ou casamento interno, ou casamento em diligência, que é o casamento externo, ou casamento religioso com efeito civil, para dar entrada no cartório. Só que você precisa ver no cartório da sua cidade. Então, pesquise. Se eles não tiverem um site com muitas informações, ligue no cartório, vá até o cartório e pesquise isso antes. Eu ia sugerir para vocês que no checklist que a gente tem nos módulos para frente, a gente fala sobre isso, de separar pelo menos uns 3 meses, mais de 3 meses no caso, uns 5 meses antes, vocês já separarem os documentos e verem o que precisa, tá bom? Esse é basicamente essa questão do casamento civil, e a gente vai falar sobre os valores do casamento civil.
Sobre os valores, eles mudam muito de estado para estado. Aqui na capital do Brasil, a gente tem valores ótimos para casar. Se eu não me engano, para você fazer esse casamento interno, ele é menos de R$ 200. E o casamento externo, hoje, valores atualizados de 2021, ele está quase R$ 1.000. Vê a diferença que eu estava falando lá em cima, lá no começo do vídeo? Então, vai depender do que você e o seu noivo precisam, ou da sua noiva precisam, que vocês querem. É sempre importante conversar. Não deixe esse assunto para a última hora, não deixe para simplesmente resolver essa questão do regime de bens de última hora, porque dependendo da família que você estiver entrando, pode ser uma solução ou pode ser um desafio muito grande, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo. Até. A família rica é uma solução, né?